E esse lance do Brasil, não sei se em todo lugar é assim, mas a gente fala que a igreja é a Israel de Deus. Sim. Como que é visto isso? Porque, tipo assim, não é, né? Mas mas não é, né? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? essa é uma questão complicada que eu acho que a gente não vai conseguir um consenso na história da igreja nem tão cedo, né? É algo que vem se debatendo ao longo da história. Mas eu acho que... Sobre a igreja ser o Israel de Deus? Isso. É isso? Se a igreja é o Israel de Deus. O que é que eu penso? A ideia de que a igreja é o Israel de Deus, ela surge, né, com os pais da igreja ali, com Inácio, o Marte, né, Justino, que ele dizia que a igreja era o Israel de Deus. E no início do cristianismo tinha essa ideia de que essa igreja que era o Israel de Deus era a igreja gentílica, que os gentios agora estavam substituindo Israel porque os judeus tinham rejeitado Jesus, tinham crucificado Jesus e agora tudo foi transferido para a igreja. E tem até um termo para isso, né, que é supersessionismo, que vem de superceder, né, a teologia da substituição, que a igreja substitui Israel. E essa teologia ela foi muito problemática ao longo da história, porque ela foi usada por vários cristãos para perseguir os judeus. Então, durante a Inquisição mesmo, na Europa, os judeus eles eram perseguidos por causa disso. Aqui no Brasil, muitos judeus, quando o Brasil foi descoberto, né, pelos portugueses, muitos judeus eles vieram fugindo da Inquisição e eles foram até mesmo perseguidos pela Inquisição aqui no Brasil. Né? Isso é uma coisa que às vezes a gente nem sabe. Então, a teologia da substituição ela pode levar para esse lado mais complicado. Porém, por outro lado, a gente não pode negar que tem textos bíblicos que, ao mesmo tempo que Paulo fala, né, que os dons e os chamados de Deus em relação a Israel eles são irrevogáveis, né, todo Israel vai ser salvo, lá em Romanos 11, mas ele também fala em Efésios 2 que nós, gentios, a gente estava longe, né, de Israel, das promessas que foram feitas a Israel, mas por meio de Cristo a inimizade foi desfeita e dos dois povos se fez um só. Então, nós cristãos, nós somos co-herdeiros de Israel. Então, eu acho que, em certo sentido, a igreja ela tem elementos que antes eram exclusivos para Israel, mas não é que a gente substitui Israel. Eu acho que as duas realidades elas andam ali conjuntamente. E eu acho que uma maneira de entender isso é entendendo o próprio chamado de Israel. Né? Quando Deus ele faz a aliança com Abraão em Gênesis 12, ele diz que vai escolher Israel, separar Israel, para que por meio de Israel todas as nações da terra sejam abençoadas. Então, a gente vê um paradoxo. A gente vê Deus escolhendo o particular para abençoar o universal. E isso permanece até hoje. Né? Tem promessas que foram específicas para Israel, como a terra, os patriarcas. Né? O próprio Paulo fala disso. Né? Jesus ele é um homem judeu, essas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, as bênçãos espirituais que foram prometidas a Israel, elas são acessíveis para pessoas do mundo inteiro. Né? E é por isso que a gente está aqui hoje, porque um dia, nessa graça, nos aceitou, nos alcançou. Então, eu acho que a postura que a gente deve ter em relação a isso, se a igreja é o Israel de Deus ou não, é a que Paulo fala em Romanos 11, que a gente deve ter cuidado para que a gente não se torne arrogante em relação aos judeus, porque do mesmo jeito que a gente foi enxertado na oliveira, os judeus que foram, né, os ramos cortados, eles podem ser enxertados outra vez. Então, eu acho que a gente nunca vai chegar a uma solução completa sobre essa relação entre Israel e a igreja e coisas do tipo, mas eu acho que a gente precisa ter cuidado com dois extremos. Um extremo é ignorar completamente a importância de Israel, achar que Israel passou, Deus não tem mais nada com Israel, os judeus mataram Jesus, então eles estão sofrendo até hoje por causa disso. Isso é uma visão errada, né, que beira o antissemitismo. E, por outro lado, a gente também tem que resistir a essa coisa de idolatrar Israel, como muitos evangélicos fazem, né? Essa ideia de que Israel é perfeito. Né? Tem crente que tem uma visão assim que acha que o Israel de hoje é igual ao Israel do Antigo Testamento. Então, quando chega em Tel Aviv, vê a boate, vê a coisa toda, o cara pira, né? Misericórdia, cara. Quando descobre, por exemplo, que Israel tem a maior parada gay do Oriente Médio, esse tipo de coisa, o pessoal... Um dos maiores DJs de Psytrance do mundo é israelita. Sim, já teve até treta aqui no Brasil, porque veio um DJ israelense para tocar na parada gay, e o pessoal pro-palestino, o pessoal de esquerda ficou querendo boicotar, não queria que ele tocasse, e foi uma confusão. Tem umas baladas monstruosas mesmo. Tem, Tel Aviv, né, tudo aí, vários DJs famosos israelenses. Então, é basicamente assim que eu enxergo, né? Que a gente deve entender que Deus ainda tem um plano para Israel, que Israel é importante para a gente entender a nossa fé, mas que a gente nem pode desprezar nem idolatrar, né? Tem que ter o equilíbrio. Entendi. É que realmente tem...
É que é difícil de falar, que tipo, parece que é superestimado às vezes, né? Tem esse lance da idolatria mesmo. Algumas Sim. igrejas fazem altar e bandeira e não sei o que e tal. E nem os judeus gostam disso. Olha só. Até eles ficam constrangidos porque eles acham que é um tipo de apropriação cultural e eles têm medo que, assim, esse amor é muito forte, essa coisa de achar o judeu que é um diferente, eles têm medo que se transforme em ódio muito rapidamente. Então, como eles têm todo esse histórico de antissemitismo cristão, muitos judeus olham com desconfiança esse apoio evangélico. Principalmente quando é aquele pessoal mais... Caiu alguém? Tá bem aí, bebê? Tá tudo certo. Principalmente quando é o pessoal mais deixados para trás, né? Que fala que a igreja vai ser arrebatada e Israel vai ficar sofrendo na terra. E aí o judeu olha para isso e ele fala assim, tá, que legal, essas pessoas dizem que gostam de nós, mas eles estão dizendo que no fim dos tempos vai acontecer um novo holocausto e depois uma Inquisição. Então, como é que eles podem realmente nos amar? Então, eu acho que existe um desafio também muito grande de conversar, os judeus com os cristãos. E né? o que você acha que seria o papel ideal, então, da igreja brasileira ou talvez até mundial, mas da igreja brasileira em relação a Israel? O que você entende? Tipo assim, a gente tem que orar por Israel, a gente tem que... o que você acha que é o papel da igreja em relação a isso? Sim. Eu acho que a gente deve fazer a oração lá de Salmo 122, né? Orar pela paz de Jerusalém, porque a paz de Jerusalém ela vai trazer paz não somente para os judeus que vivem lá, mas também para os árabes, também para o Oriente Médio inteiro, né? Para todos os povos que vivem naquela região. Mas eu acho que os cristãos eles são os primeiros a serem chamados a combater o antissemitismo, né? A combater o ódio aos judeus. Às vezes a gente acha que isso é uma coisa que aconteceu só na época lá do Holocausto, do nazismo, mas o antissemitismo ele tem crescido muito no mundo nos últimos anos. Então, de acordo com uma pesquisa feita pela Liga Antidifamação, que é uma organização judaica que monitora o antissemitismo, cerca de 25% da população brasileira possui algum tipo de estereótipo contrário aos judeus. Uhum. E a primeira coisa que, sim, é muito comum, às vezes, a gente ter esses estereótipos que são antissemitas e a gente nem sabe que eles são antissemitas. O que é antissemita? Então, o antissemitismo é quando a gente tem É uma fala bastante usada hoje em dia que a maioria nem sabe Sim. o que é, né? O antissemitismo, esse termo antissemitismo, ele vai surgir somente no século XIX e fala sobre esse ódio aos judeus por uma questão étnica, então seria meio que uma espécie de racismo contra os judeus. Só que, além do racismo, ele tem um quê de teoria da conspiração, porque o racista, ele considera um outro povo inferior, mas o que ele faz com esse povo que ele considera inferior? Ele quer subjugar, ele quer escravizar. Então, os brancos achavam que os negros eram inferior. Fizeram o quê? Escravizaram eles. Só que com o judeu é diferente. Eu não somente acho que... E é uma coisa assim, bem esquizofrênica. Porque o antissemita, ele acha que o judeu é uma raça inferior, mas ao mesmo tempo que é uma raça inferior, é uma raça que é muito poderosa. Então, não basta simplesmente eu escravizar o judeu. Eu tenho que exterminá-lo da face da terra. Uhum. Por conta de ser uma ameaça. Por conta de ser uma ameaça. Então, quais são alguns estereótipos antissemitas que são comuns e que às vezes até a gente repete sem saber que são antissemitas? Por exemplo, a ideia de que todo judeu é rico, de que o judeu governa a economia, de que o judeu está por trás da mídia. Não, não é. Então, essa coisa assim de que os judeus estão por trás de Hollywood, né? Os judeus Isso aí eu nunca ouvi falar. São teorias da conspiração. Da conspiração, que tem muito isso. Então, isso tem crescido no mundo. Que estão trazendo tipo uma agenda para Hollywood, para apresentar algo para o mundo e tal. Isso, para destruir os valores do cristianismo. Eu já ouvi falar disso. E hoje tem muito uma coisa, teoria, que é do George Soros, né? Que o Soros ele é um judeu e ele tem uma série de pautas que ele defende que são progressistas. Então, Soros é judeu? Ele é judeu. E aí... Muito certo, hein? E aí muitas pessoas, às vezes... Essa eu não sabia. Eu sei muito... As outras coisas eu sei. Escuta muito sobre o Soros, o que ele defende, eu sei. Então, muitas pessoas usam a imagem do Soros exatamente de uma forma antissemita. Para dizer, tá vendo? Olha, os judeus, eles sempre defenderam esse tipo de coisa e Soros é um exemplo disso. Só que do mesmo jeito que a gente tem Soros, que é um judeu que é filantropo, né, que ele investe muito dinheiro em causas progressistas, a gente também tem vários judeus conservadores que investem dinheiro na promoção de valores e causas conservadoras nos Estados Unidos, em outros países. Então, tanto tem judeu de esquerda, quanto tem judeu de direita, do mesmo jeito que tanto tem antissemitismo de esquerda, quanto tem antissemitismo de direita. Né? O antissemitismo ele é ambidestro. Então, na direita, vem muito por meio dessas teorias da conspiração,
nessa coisa de achar que os judeus eles são instrumentos do globalismo, que eles querem destruir o Ocidente por meio dos seus costumes. Então, é comum, por exemplo, você ter pessoas na direita que são super pró-Israel, que apoiam Israel totalmente, mas que odeiam os judeus. E por que eles apoiam Israel? Porque eles querem que os judeus vão embora dos seus países, querem que os judeus vão embora dos Estados Unidos, vão embora da Europa, vão viver de vez em Israel. E porque eles vivendo lá em Israel, além da gente se livrar, né, dos judeus, por outro lado, a gente vai ter um aliado contra o globalismo, já que Israel, como ele sempre sofre muita pressão da ONU, Israel às vezes está nem aí para a ONU, né, resiste à ONU, enfrenta certas coisas. Então, eles têm esse Israel que é, de certa maneira, imaginária. E, por outro lado, a esquerda fala, não, a gente combate o antissemitismo, mas a gente é contra o sionismo, a gente é contra Israel. Porque diz... Né, O Estado de Israel, você fala. Isso, o Estado de Israel. Mas você peraí, viu que ele respondeu, não falou se a igreja é o Israel de Deus, né? Ele pulou essa daí, ele pediu né? universitária. Porque eu não sei, assim, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas tem aí um monte de outros teólogos que pensam diferente de mim. Eu acho que esse também é um grande desafio que eu tenho, porque... Para mim, a igreja não é Israel Para de mim Deus. também não, para mim não. Se você tá com medo de pôr o seu Não. na reta sozinho, Não. eu ponho primeiro. Mas é porque é o seguinte, eu pesquiso religião e política internacional, né? O impacto que a religião tem na política internacional, seja o Islã, seja o cristianismo. Então, às vezes eu já falei coisa assim, e aí teve teólogo que foi tentar me cancelar, disse, não, você não é teólogo e nada. Tipo, Eu acredito que a igreja tem um papel para com Israel. Sim, eu também acredito nisso. Eu acredito que Israel é uma coisa, né? A igreja está lá, tem as bênçãos espirituais de Israel, mas não é o Israel de Deus. São duas coisas que andam lado a lado. Existem as palavras para a igreja de Jesus, que ele vai vir buscar e reinar. Existe a palavra sobre Israel. Isso. Eu fico assim, E o evasivo. papel da igreja de poder... Já foi lá no Friends of Zion? Já foi. Eu às vezes fico meio evasivo, porque senão o pessoal lá que gosta do anti-right vem me cancelar. Mas eu também gosto do anti-right, apesar de discordar dele sobre Israel. Mas é isso mesmo. O N.T. Wright é o teólogo lá? É o teólogo. O livro dele, Salmos, é sinistro. Não, ele é muito bom. Eu gosto muito do N.T. Wright. Mas é engraçado porque esse cara que eu falei, né, o Jared McDermott, que escreveu o livro A Importância de Israel, ele disse que a igreja não é o Israel de Deus. E ele é muito amigo do N.T. Wright. Mas ele discorda do N.T. Wright. Ele fala que o N.T. Wright defende um novo tipo de teologia da substituição que ele é contrário, né? Ele fala, a gente é amigo, mas eu discordo dele quanto a isso. Mas eu acho Só que tem muitos cristãos que nessa história toda se posicionam como uma pacificação entre o falo Palestina e Israel e tudo mais, os árabes. Alguns estão do lado de Israel na história, outros estão cristãos do outro lado. Sim. Então... E aí? Não quer polemizar. E você? Esse foi o questionamento, na verdade, que me fez querer estudar o conflito Israel-Palestina. Porque eu notava o seguinte, às vezes o teólogo ele fazia a exegese lá do texto bíblico dele, né, sobre o que é que ele acha, sobre o que Israel tem. E aí, quando ele chegava na aplicação, ele era super parcial de um lado ou do outro, e ele dizia, mas não cabe a mim falar sobre isso, o conflito tem que ser resolvido à luz do direito internacional. Aí eu falei, já tem um monte de teólogos escrevendo sobre isso, então não vou estudar teologia, vou estudar política. E aí eu vou ver quem é que está certo e quem é que está errado, ou se está todo mundo errado, e vou pensar como então que o conflito deve ser resolvido, deixando um pouco a teologia de lado. Todo teólogo está dizendo que isso não cabe a eles, então pronto, então eu vou assumir esse papel. Só que, ainda voltando para a parte da teologia, eu acho interessante porque quando se fala sobre a ideia de a igreja ser o Israel de Deus, só existe um texto base que é usado para justificar isso, que é o texto de Gálatas, que Paulo diz que a paz seja, né, sobre o povo de Deus e o Israel de Deus. E então tem todo um debate aí sobre quem é esse Israel de Deus, se seria, né, os gentios e judeus que creem em Jesus, ou se seria os judeus que creem que Jesus é o Messias, é o Israel dentro do Israel. Só que eu não falo grego, eu não estudei grego, então eu não sei aí entrar nesse debate aí da preposição, o que significa. Mas quando eu paro para ver a história do conflito Israel-Palestina, o que é que eu acho? Como eu falei, o cristão ele tem esse papel, essa obrigação moral de combater o antissemitismo. E hoje, uma das maneiras que o antissemitismo ele se manifesta é por meio do antisionismo, né, por meio de ser contrário a Israel. Isso não significa que todo mundo que é anti-Israel é antissemita, ou que qualquer crítica a Israel é antissemitismo. Não. A linha ela é cruzada quando eu aplico a Israel um padrão que eu não aplico a outros países do mundo.
Então, por exemplo, se o Justin Bieber ele anunciou agora, recentemente, que ele vai fazer um show em Israel. E houve um movimento para boicotar o show dele em Israel. Já teve quando o Milton Nascimento foi cantar em Israel, Caetano Veloso, foi a mesma Mas coisa. um movimento lá ou aqui? Um movimento mundial de pressão. Quase nenhum artista pop quer cantar em Israel, por conta das polêmicas que tem lá. Por conta desse movimento de que tem que boicotar Israel até que Israel se retire desses territórios palestinos. Cara... E é muito forte. E aí você começa a ver teólogos que defendem esse mesmo movimento de boicote a Israel e dizem que eles não são antissemitas, de que não, o evangelho é para todos, eles também amam os judeus, mas eles estão lá boicotando Israel. Só que eles não estão boicotando nenhum outro país. Né? A gente vê aí vários países que perseguem cristãos, países que fazem inúmeras violações contra os direitos humanos, e você não vê um movimento organizado de boicote à China, você não vê um movimento organizado de boicote à Arábia Saudita, à Turquia, mas você vê contra Israel.